Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das Escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2.150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2.150 a.C. foi a Era de Touro. De 2.150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2.150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2150 entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a Era de Peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água, que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de Peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de Peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de Peixes na precessão dos equinócios.
Tudo o que Jesus diz é que depois da era de peixes chegará a era de aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. E o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: